programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Estamos no mês de março, mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e o tema da nossa conversa de hoje é Mulheres na Polícia Penal de Alagoas. E as nossas convidadas são Larissa Vital, ela é policial penal, com 15 anos de atividade no sistema penitenciário, é atual diretora do Núcleo Ressocializador da capital, mas já dirigiu a Casa de Custódia, foi subchefe da Penitenciária Masculina de Segurança Máxima. Foi também gestora de saúde do sistema prisional por 4 anos. Atividades difíceis. Nossa outra convidada é Geórgia Hilário, também policial penal há 15 anos, gestora de unidades prisionais há 10 anos. Destes 10 anos passou 7 à frente de uma unidade prisional masculina e há 3 anos está à frente do presídio feminino Santa Luzia. Com elas vamos conhecer a difícil rotina, de mulheres determinadas, os desafios e os perigos da profissão. Elas já estão aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas de Larissa Vital, policial penal com 15 anos de atividade no sistema penitenciário, atual diretora do Núcleo Ressocializador da capital, e Geórgia Hilário, policial penal há 15 anos, gestora de unidades prisionais há 10 anos, atual gestora do presídio feminino Santa Luzia, ambas com bastante experiência na gestão do sistema penitenciário alagoano. Bom dia, Geórgia. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, Larissa. Bom dia. É um prazer tê-las aqui e em mês tão importante, que temos as homenagens devidas às mulheres. E agora nós vamos conhecer a rotina dessas mulheres determinadas no sistema penitenciário. Como se deu a escolha por profissão tão desafiadora? Larissa. Bom dia, Flávio. Eu gostaria de agradecer, em nome da Polícia Penal, o convite de participar do Segurança em Foco. Para a gente é uma honra poder falar da nossa profissão e especificamente do universo feminino inserido dentro desse contexto de segurança pública, dentro do sistema prisional. Quando eu comecei, eu tinha 20, 21 anos mais ou menos e estava fazendo concurso público na área de segurança pública e acabei passando na Polícia Militar e na Polícia Penal e optei pelo sistema porque me identifiquei. Sou formada em outra área e achei que ali eu poderia ter mais contato com a minha formação e me senti bem, por incrível que pareça, para o choque de alguns familiares e amigos que não conheciam bem o sistema prisional, me identifiquei imediatamente com a profissão e, graças a Deus, consegui fazer uma carreira dentro do sistema na parte de gestão prisional. Vamos descobrir por que você se adaptou e se apaixonou por essa profissão. Geórgia. No meu caso, a minha formação é em Direito e eu sempre galguei a profissão voltada à esfera policial, Então, fiz alguns concursos e, dentre eles, o de, à época, agente penitenciário. Então, mas sempre foi, a carreira policial sempre foi algo desejado por mim. Embora seja uma carreira com todos os desafios
que o senhor mesmo conhece com propriedade, mas é algo que sempre me atraiu e é uma profissão que me traz muito orgulho. Isso, de fato, a gente gostar do que faz e ter orgulho do que faz é uma associação fabulosa. Mas vocês escolheram a segunda carreira mais perigosa do mundo. Vocês já sabiam disso quando entraram? Sabíamos. Quer dizer, eu sabia, né, João? Você sabia? Só perde para mineradores e daqueles que vão lá nas minas fazer explosões. É verdade. É um trabalho bastante arriscado que cobra de nós uma postura, uma mudança de comportamento, né, proativo para a área de segurança pessoal, família. Então, assim, tudo que a gente vive nesses 15 anos moldou também a nossa personalidade, né? Contando com essa exposição ao risco constante, mas a gente vai tentando se aperfeiçoar e trabalhar da melhor forma possível, mesmo com tanto risco. Para driblar esses riscos. É verdade. Aí no dribla a gente se protege, né? É verdade. O que é exigido na formação do policial penal, Georgia? Olha, quando a gente é aprovado, nós somos os primeiros policiais penais quando houver o concurso, né, em 2006. Nós somos do concurso 2006. Agora há pouco houve outro após 15 anos de luta para que isso acontecesse. Então, na nossa época, nós éramos aprovados, fazíamos o curso de formação durante 3 meses, né? Naquela época, o nível era um nível médio da escolaridade e hoje é um nível superior. Então, nós passávamos 3 meses se capacitando através de aulas teóricas e práticas na parte prática dentro do sistema prisional. Então, para você atuar hoje dentro do sistema prisional, você tem que passar pelo concurso público. Após isso, 3 meses de capacitação, né, através da nossa escola penitenciária, para depois a atuação. Hoje, os pré-requisitos para estar dentro do sistema prisional como policial penal é ter um nível superior e ser aprovado no concurso público e nas etapas eliminatórias, né? O TAF. Está bem fisicamente. Está bem fisicamente para atuar lá dentro. Psicologicamente. E psicologicamente, porque ninguém sabe se sai psicologicamente. Exatamente, exatamente. A carreira que o senhor perguntou é a segunda carreira mais estressante do mundo. Estressante e perigosa. Exatamente. E a gente só passa a se dar conta disso, pelo menos no meu caso, ao longo dos anos que, de fato, inserido num ambiente, né, prisional, você passa a ver as consequências disso. Para a gente, pessoalmente, na parte física e mental e para a nossa rotina externa também, da gravidade. Larissa, já na formação, vocês já perceberam que vocês estavam entrando em outro mundo? Sim, imediatamente. O conteúdo das disciplinas de formação, né, eles nos aproximam muito da questão do uso de armamento de fogo, segurança pessoal, condução de reeducandos, né, para dentro do sistema. Então, assim, a gente emerge, né, num novo cenário para a nossa vida profissional, como a Georgia colocou, reflete na nossa vida pessoal também. É uma mudança imediata. Aí vocês têm defesa pessoal, vocês têm procedimentos de revista, tem que... A escolta, LEP tem que remoção de reeducandos também, né? A lei de execução penal, né? Isso, para a prática da execução do nosso trabalho, né, de acordo com o cumprimento da lei de execução penal, e a gente tem atribuições específicas. Dentre elas, dentro do curso de formação, é feito a capacitação ligada à parte da operacionalidade, que aí vem os cursos específicos para isso, a parte do armamento, do uso do armamento de fogo, né, isso, a utilização dele, de saber manusear, as técnicas de defesa pessoal e o uso dos equipamentos de segurança para a nossa própria proteção, né? Bombas de gás lacrimogêneo. Isso, exatamente. Hoje já evoluiu para outros tipos. Exatamente. E também o uso de munição não letal. Vocês trabalham muito com calibre 12, né, no presídio? Sim, hoje a gente trabalha com 1.40, né, e calibre 12 com armamento não letal dentro da unidade prisional, né, e nós temos também o armamento letal, mas que é usado geralmente para o grupo de escolta e remoção, né, o GERIT, mas nós também temos armamento letal dentro da unidade prisional.
Vocês tiveram um grande momento na carreira que foi a transformação de agente penitenciário para policial penal. O que significou isso na prática de vocês e a mudança na carreira? Para nós foi um reconhecimento da nossa função, né? Muitas pessoas elas têm uma imagem do sistema prisional muito precarizada. Isso faz com que haja esse choque, assim, você trabalha no presídio, mas não sabe assim como é o nosso dia a dia. Então, assim, essa valorização, né, a inserção nossa na Constituição como polícia, ela veio a ser uma melhora e uma aproximação também com as outras forças de segurança pública, né, do Estado, também a Polícia Penal Federal. Eu acho que foi uma melhora na parte de reconhecimento, valorização. Também aumenta as nossas atribuições, né, dentro do sistema, mas ela faz com que a gente seja melhor visto pela sociedade como uma força especializada, né? Nós temos um departamento de inteligência muito atuante no sistema prisional, que faz toda a diferença nesse fluxo da segurança pública, né? A gente detém informações, a gente faz análises, repassa, um trabalho em conjunto, faz com que hoje o sistema prisional de Alagoas seja um dos mais seguros do Brasil, né? Quem faz a gestão da inteligência do sistema prisional, ele faz do resto. Isso. Né? Porque, por motivos óbvios, a concentração está lá, né? As outras forças precisam dessas informações para que atuem nas ruas, né? Eles trabalham em conjunto. No curso de formação, existe muito aquela atitude que foi eternizada pelo Capitão Nascimento, pedir para sair. Muita gente pede para sair do sistema. Olha, na nossa época, a gente fez um concurso onde a época era bem... Estava muito ocorrendo aquelas rebeliões no estado de São Paulo. Então, foi uma época muito difícil de chegada nossa, assim. Existia um temor, um desconhecimento 2006. Do ambiente prisional. 2006. Foi a grande rebelião em São Paulo. Exatamente. Isso. Então, existia várias PCC ameaças. dominou tudo. Exatamente, das grandes facções, né? Em relação aos servidores, à época, agentes penitenciários, que era a nomenclatura que a gente utilizava à época. Então, existia um temor muito grande. Então, teve um percentual de pessoas que ali estavam, que desistiram, que fizeram a experiência e desistiram, ou que ao longo do curso mesmo também desistiram. Tanto é que no nosso concurso, o número de vagas não foi atendido, sobrou vagas, infelizmente, né? Então, além disso, de ter sobrado vagas, tiveram pessoas que não deram continuidade, desistiram por N fatores, né? E um deles, inclusive, foi o temor daquele momento, assim, de tensão que existia no país inteiro, né? Então, nós fomos desbravadores e eu costumo dizer corajosos, né, de permanecer lá. É muita determinação que precisa ser valorizada. Exatamente. E a valorização vem com essa, que é um passo a passo, né? Vocês já são policiais penais, eu acredito que possa ter uma uniformização salarial nisso, né? Como a gente estava comentando há pouco, em determinados estados você tem a polícia penal estadual e a polícia penal federal. Isso. O cliente praticamente é o mesmo, né? A inserção na Constituição da Polícia Penal fez com que, eu acho que de fato, o nosso sentimento foi estar inserido de fato agora com propriedade na segurança pública, junto com as outras forças irmãs, porque a gente sentia um distanciamento, né? Distanciamento, a palavra certa é essa, em relação às outras forças também, e nós trabalhamos em cooperação hoje, né? Até para a questão de porte de arma, né? Vocês teriam que ter autorização da Polícia Federal no início, vocês não tinham o porte funcional. No início, antes, quando eu era agente penitenciário, né, houve uma formalização para que a gente... Quando a gente chegou, já havia uma regulamentação em relação a isso, e nós tínhamos a cautela para o uso do armamento, né? Mas hoje já é uma mais coisa... reconhecido, mais consolidado, né? As pessoas não têm tantas dúvidas. E, isso como a Jorge colocou, assim, isso faz com que a gente se sinta parte da segurança pública e que as pessoas que compõem também nos vejam como parte, não como algo precarizado. Outra coisa importante a ser dita, a Polícia Penal hoje, né, dita, como a Alissa falou, nosso trabalho, ele é em conjunto com as outras forças. A atuação da força na rua depende muitas vezes das nossas informações internas, né? Claro.
o sistema prisional estando estabilizado, a sociedade está tranquila também. Não é isso? Exato. Então, nosso papel é fundamental para que a gente... Passa essa tranquilidade, né? É. Gestora, vocês são gestoras, né? Eu imagino que vocês já pegaram na vida. Olha, há quem afirme que a Polícia Penal é uma instituição machista, que é coisa de homem. Até confunde, né? Que a mulher é subestimada em razão de sua sensibilidade. Larissa. Assim, é um ambiente majoritariamente masculino, tanto pelos servidores, né, quanto pela população prisional, que é majoritariamente masculina. Tem uma parte pequena da população encarcerada que é feminina, né, mas que comparado ao masculino é bem maior, né. Então, assim, a gente tem alguns episódios, mas, como a gente estava conversando, a gente sabe se colocar, sabe se impor. E dentro da segurança existem também programas, né, de proteção à mulher que incentivam elas a falar, a se colocar quando acontece algum tipo de violação, algum tipo de assédio, seja ele moral, psicológico, sexual. A gente é incentivado, né, e se coloca muito de mãos dadas nesse momento para nos proteger. Existe em todos os lugares, né, mas como um ambiente masculino, policial, são poucas mulheres, quando acontece isso tem que ser colocado. Exatamente. E tem que ser combatido, né? A mulher consolidou esse espaço? Essa conquista desse espaço? Sim, eu acredito que hoje nós somos desbravadoras, né? Eu acho que a mulher em si, no ambiente de segurança pública, como a Larissa bem disse, é um número inferior. Desta forma, também tem que se impor em várias situações para que a sua voz seja ouvida de fato com propriedade. E eu costumo dizer que a definição do profissional, do bom profissional, não tem gênero, né? Ele tem a capacitação, ele tem o conteúdo, ele tem a qualificação. Mas é óbvio que no universo onde a maioria é masculina e o menor número é feminino, a mulher se coloca em desafio diariamente. Dá a impressão sempre que a mulher tem que ser provada, tem que provar que sabe desempenhar a sua função de forma eficaz, né? Exato. E hoje em dia, as mulheres que ali estão, passam pela mesma capacitação que o homem, atuam da mesma maneira que o homem, e o que faz diferenciar é a posição de como você se impõe também na execução do seu trabalho, entendeu? Como se você... da forma que você se faz respeitar como profissional e como mulher. Exato. E se o homem, ele ultrapassar essa barreira, a gente tem os mecanismos totalmente eficazes hoje, atuais, né, inclusive nas forças de segurança, para que a mulher fale e seja acolhida e seja tomada providências em relação a esse tipo de atitude machista, né, se isso acontecer. E hoje né? existem esses instrumentos de proteção estão muito disponíveis, né? A mulher, utilizando uma expressão, tem lugar de fala sempre. Isso. E nós, no nosso caso aqui, eu e Georgia, nós representamos também aquelas mulheres que conduzem unidades prisionais, não só na parte operacional, mas na gestão principal, unidade masculina, né? E a Georgia foi diretora da unidade masculina, agora é da feminina. Eu estou à frente do núcleo, que é a unidade masculina, e também espanta um pouco. Você é mulher, você é diretora de um presídio, Segurança né? máxima. Segurança máxima, núcleo ressocializador. Então, a nossa sensibilidade, o nosso aspecto feminino, ele contribui decisivamente para o sistema prisional. Eu não vejo, acho que nas forças de segurança, como a Jorge colocou, não é uma questão de gênero, é uma questão de competência, de capacidade, né? Mas que quando é colocado isso para uma mulher executar, ela sofre alguns julgamentos. Existe sempre a necessidade de se provar que é capaz, que é útil. A gente se sente assim, muitas vezes eu me senti assim. Hoje não mais, porque quando você pisa nesse terreno, que você gosta, que você desenvolve um bom trabalho, você deixa de lado essas inseguranças e o julgamento das pessoas. Estimula mais, né? Isso, estimula mais, é um desafio. Que enobrece. Estimula. O que não... Você falou? Que enobrece, né, a gente, assim, sim. Orgulha a gente. Nós temos relatos sobre ameaças, assédio, jornada de trabalho
extensivas, carga horária exaustiva. Estes são os grandes problemas enfrentados nessa profissão? É um dos grandes problemas, né? Hoje a gente trabalha, como bem mencionei, tivemos um concurso público agora ao longo de 15 anos e é óbvio que a gente fala, né? A tropa está cansada. Cansada significa dizer que nós não temos um efetivo suficiente para atender as demandas lá internas, né? Hoje, graças a Deus, houve a realização do concurso, vai melhorar bastante. E mesmo assim, a gente se esforça como policial penal para que Alagoas tenha um sistema prisional tranquilo e que consegue atender as assistências ali. Mas, ao longo dos anos, isso faz com que a tropa adoeça. É a segunda profissão mais estressante do mundo. Então, ao longo dos anos, as pessoas, com a carga horária, nós trabalhamos em regime de plantão, mas hoje nós temos as horas extras para suprir essa necessidade de efetivo. Junto com isso, é óbvio, vem a parte financeira, que supre, mas com isso também o excesso de carga horária faz com que a gente adoeça, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha hoje sobre o limiar entre a exaustão, né, Larissa? Porque o plantão nos dá um intervalo de 4 dias, mas entre os plantões tem as horas extras que você tem que cumprir para cumprir com o efetivo também. E as horas extras já fazem parte do orçamento. Exatamente. Então, existe um conflito entre você estar ali para aumentar o seu financeiro, mas o dano que traz à saúde é muito grave. E eu acho que hoje nós, policiais penais, tanto os que estão quanto os que vão chegar, a gente adquiriu um nível de maturidade. Quando a gente chegou no sistema, em 2006, 2007, era bem diferente do que hoje existe. Assim. Hoje a gente conseguiu normatizar, assim, ter normas, cada unidade prisional tem o seu POP, o procedimento operacional. E antes a gente não tinha um terreno totalmente desconhecido, né? Então, hoje a gente tem uma maturidade para execução operacional, para execução gerencial, que é fundamental para a gente estar conseguindo desenvolver os trabalhos que a Lei de Execuções Penais, os alicerces, né? Estudo, trabalho, educação, assistências. Muita gente pensa que encarcerar uma pessoa é mantê-la presa ali 24 horas sob um regime de escravidão. Isso não existe. Isso não é a lei, não é isso que a lei fala. A gente tem que ter mecanismo de ressocializar, para ressocializar. E o efetivo é essencial para colocar um preso em sala de aula, para colocar um preso para trabalhar, para levá-lo para um atendimento médico, de enfermagem, de odontologia. É necessário ter a presença do policial penal para garantir a segurança, né? Então, essa questão do cansaço, da pressão psicológica, porque a gente vive num ambiente, né, de reclusão, então a pessoa encarcerada é tenso, né? São muitas pessoas. Então, a questão do efetivo, ela rebate muito sobre a nossa saúde física, mental, e que a gente às vezes só vem perceber isso depois que já está bem adoecido. No Ceará está existindo um movimento dos próprios policiais penais pedindo a exoneração do secretário, não sei se lá é o gestor do sistema penitenciário, secretário de Justiça, se não me engano, Luiz Mauro Albuquerque. O pessoal está alegando assédio moral, carga horária exaustiva, muitos afastamentos em razão dessa carga horária exaustiva e assédio moral. Vocês estão acompanhando esses movimentos? A gente ouve dizer que no Ceará a questão está bem complicada, né? Os índices de segurança ali estão bem difíceis, né? Tanto no presídio quanto na rua, a gente ouve falar de muita violência. Né? Licença, Larissa. Como a Larissa falou, nosso ambiente de trabalho é um ambiente tenso, né? Tenso para o gestor, tenso para a tropa, tenso para quem está ali, que são os custodiados. Então, eu acho que aqui, pelo menos na minha experiência, não sei se Larissa, eu não passei por nenhuma situação que caracterizasse um assédio moral, né? A gente entende, quando a gente fala no ambiente tenso do cárcere, é porque o ambiente em si, a natureza do trabalho executado ali dentro já é um trabalho tenso, onde coloca você numa situação de atenção por 24 horas, né? O movimento requer essa atenção.
Então, se o gestor que está ali acima também não conduz a forma de uma maneira que tranquilize essa tropa, que dê segurança a essa tropa, torna o ambiente pior do que já Se a tropa está mais intranquila, tenso. esse sentimento passa para o preso. Isso. Exato. Então, assim, na minha experiência, graças a Deus até hoje, as experiências que eu tive com nossos gestores superiores que hoje estão, que também são policiais penais, e o nosso secretário, assim, que é policial militar. Mas hoje a Polícia Penal galgou funções dentro do sistema prisional que deixa também o policial penal confortável onde ele está. Todas as unidades entendeu? prisionais são geridas por policiais penais. Isso, e os nossos superiores também. Assim, quem é o diretor-geral das unidades penitenciárias é um policial penal. Nosso superintendente é um policial penal. Então, a gente se sente confortável em estar com o par. A gente sabe que ele entende a nossa situação na gestão de unidade prisional e nós, como gestores prisionais, temos que entender a realização da atividade fim junto com a tropa. Talvez isso tenha até uma justificativa. O policial penal, vocês vão passar uma vida lá dentro. O militar que ia ocupar essas funções, o civil, o delegado, que ia ocupar essas funções, ele ocupava naquele determinado tempo e saía. Isso. Aí esse compromisso não é renovado Exato. dia a dia. Exato. Então, talvez não. Isso certamente é um poder de... A razão de ter esse apaziguamento dentro do sistema. Eu acredito. Essa condição de tranquilidade. Eu acredito, porque você tem como referência um par. Né? Então, ele sabe, ele conhece a nossa realidade. É óbvio que os profissionais que ali estão e colaboraram, delegados, policiais militares que estão, deram oportunidades para que a gente conseguisse galgar esses espaços. São importantíssimos na colaboração disso. A gente aprendeu muito com as pessoas que ali estão. Mas o fato de você ter como referência um par seu faz com que você saiba que ele entende. Ele já passou por aquilo ali, ele vai entender as nossas dificuldades. De diálogo do que como de conflito, né? Como está acontecendo no Ceará, exatamente. talvez. A gente tem essa ponte de diálogo, esse mecanismo de aproximação, por sermos pares. Né? E talvez lá eles tenham tendo... Acho que é uma questão meio que generalizada, né? O Luiz Mauro Albuquerque, ele se notabilizou naquele evento lá de Alcaçuz, Sim, acho que foi em 2016. Eu lembro disso. Ele chegou no caos e transformou no modelo a ser seguido. Ele é especialista em intervenção carcerária. Isso, intervenção. Inclusive já ministrou cursos para os policiais penais. Ele é bem famoso nessa área e bem referenciado. Mas pode ser nesse momento em que está o caos, chega para se conseguir a paz e aí manter essa paz. Aí como manter a paz? Vai ser com o mesmo método do caos ou isso é uma fase que tem procedimentos distintos? Eu acredito que tenha procedimentos distintos. Assim, você entra de primeiro com o caos, que é a intervenção mais dura, eu acredito, para que você mantenha e estabilize. Após a estabilização, você vai trabalhar o dia a dia, né? Que é aí onde vem a questão da prestação, do cumprimento da lei de execução penal, através das prestações de assistências, dentro, é óbvio, dos procedimentos operacionais de segurança dentro da unidade prisional. Então, eu acredito que a primeira intervenção ela é a mais dura para estabilizar e depois você caminha de uma forma mais apaziguadora, né? Mantendo, né? Estabiliza e mantém a estabilidade. Nós temos o núcleo ressocializador. Ano passado, final do ano passado, nós ficamos entre as 30 unidades melhores do Brasil. E nos aspectos de avaliação são avaliados vários requisitos, assistência, segurança. E lá na unidade nós temos os reeducandos trabalhando, estudando. Para mim e para a Polícia Penal do nosso estado foi uma surpresa muito boa. Porque no universo aqui brasileiro de mais de 1.300 prisões. Estimula, né? Continuar nesse processo. Nós estávamos, quando recebemos os avaliadores, em 8º lugar, né? 8º, 7º, 8º lugar no Brasil, como referência de boa gestão, de boa condução, de boa prática prisional. Foi algo bastante positivo, porque a sociedade poderia conhecer melhor. Esse espaço aqui para a gente é uma riqueza, porque a gente pode falar de outra coisa que não seja
punir, vigiar, punir, encarcerar, a gente fala do ser humano no contexto de privação de liberdade e o que a gente, Polícia Penal, faz diariamente com a execução das assistências para resgatar essa pessoa e devolvê-la à sociedade em melhor condição. Para que isso seja feito, é preciso uma estabilidade, como a Georgia falou. Se estabiliza, a gente consegue efetivo suficiente, profissionais de saúde suficiente, de assistência suficiente e a gente consegue equacionar muitos problemas e ajudar a pessoa que está encarcerada a voltar para o convívio de sociedade, reduzir o nível de estatísticas de reincidência, né, com a execução dessas políticas, para ter um sistema prisional melhor. Vocês conseguem identificar o preso que merece todo o cuidado de vocês? Todos merecem, né, cuidado. Mas aqueles que dizem assim, esse eu vou apostar porque esse tem possibilidade de recuperação. Hoje a gente tem ferramentas para isso. Eu acho que o Departamento de Inteligência é uma das ferramentas principais, porque ele faz uma pesquisa com relação à ligação das pessoas, dos reeducandos, com as facções criminosas, né? A questão do tráfico de drogas e tal. Então, às vezes, a pessoa cometeu um delito, mas ela não é ligada ao crime, essencialmente. Foi um fato esporádico, né? Mas tem pessoas que têm já uma relação com o crime muito antiga, com a criminalidade, com a marginalidade. Então, assim, essas pessoas que vivem da criminalidade, realmente têm um perfil mais complicado para ter uma oportunidade de estudo e trabalho em níveis de semi-liberdade, de quase liberdade, né? Para estar em algumas unidades que desenvolvem com mais força essa política. Então, as pessoas têm pessoas que cometeram crime, porém não têm uma relação direta com o crime, constante com o crime. E tem pessoas que são imergidas no mundo da criminalidade. Entra, sai. É um perfil muito mais difícil de se trabalhar. Vocês ainda separam em razão de ser dos faccionados, Comando Vermelho, PCC, ainda há essa separação na recepção do preso? Sim. A porta de entrada do sistema prisional, ela é feita em unidades específicas, né? A gente chama de porta de entrada quando a gente recebe esses reeducandos, né? E reeducandas. No meu caso, no feminino, só existe um presídio no estado de Alagoas feminino, que é o presídio feminino Santa Luzia, né? E quando a gente identifica esse direcionamento, a ligação em relação à facção criminosa, há uma separação de módulos, né? E aí a gente coloca essas pessoas que se autodeclaram, né, faccionadas em um módulo e as que não em outro módulo, para que não haja essa mistura lá, né? Mas a tendência dentro do cárcere, a partir do momento que entra, não existe lá dentro nenhuma força que seja maior que a autoridade do Isso, Estado, exatamente. Né? Então não há a gente brinca lá que não veste a camisa assim necessariamente quando entra dentro do cárcere, pelo menos no que eu vejo no feminino, de forma tão explícita, né? Chega lá e aí o comportamento já muda dentro do cárcere para que ele entenda que lá dentro, né, as forças policiais e a força do Estado é maior do que a facção. Isso. Então, e a organização criminosa aqui no Maceió, Alagoas, ela não bate tão forte como em São Paulo, na época que houve aquelas rebeliões, né? Então, mas a gente está sempre atento. A mulher que é recepcionada no sistema prisional, ela vai primeiro para uma custódia e depois vai para o presídio, né? Não, lá... A mulher não tem essa triagem. Não tem essa triagem. Inclusive, é um dos pontos até que a gente reivindica, né? Que é interessante que tenha essa custódia antes que chegue até o presídio. Hoje, a unidade de entrada no sistema prisional no estado de Alagoas é o presídio Santa Luzia. Assim, não existe uma custódia feminina no interior, nem mesmo na capital. O masculino é o presídio de segurança, né? Máxima. E o Cadeão, que seria a casa de custódia? Era lá no Cadeão, né? A casa de custódia capital. Aí depois ficou no PSM1. Chama de PSM1, que é o presídio de segurança Essa máxima. triagem é feita lá? Isso. É a recepção de... É a recepção quando ele chega. A gente chama de porta de entrada. Por exemplo, o preso vai sair da delegacia... Que é segurança máxima. Isso. Sai da delegacia e vai para o PSM1, que a gente chama que é o presídio de segurança máxima, né? Isso. E no caso do feminino vai para o penitenciário de segurança máxima. E é acertada essa medida, né? Porque eu acredito que seja o momento de maior tensão
nessa recepção do preso, Quando do você, choque, né? Isso, quando você recebe, você faz a triagem, né? Tem aquele período de adaptação entre 15 a 30 dias, para que você conheça o reeducando que está chegando, né? Sem pra visita? Você, nesse período de adaptação, não, mas tem acesso ao advogado e tem as portas de entradas de assistência, ver a condição de saúde do reeducando, né? A parte documental, a parte em relação à parte da periculosidade para ser destinado em qual unidade específica vai. O aspecto jurídico, às vezes, é uma preventiva, né, e tal, e esse tempo de 30 dias, 15 a 30 dias, ela é imprescindível para a gente poder, à medida que vai desocupando as vagas também nas outras unidades, fazer a distribuição daqueles que chegam. É tempo suficiente para vocês terem uma noção do perfil, né, do preso. Isso, exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que eu me obrigo a fazê-la, né? Mas a profissão muda a rotina de vida de vocês? Bastante. Claro, Nós, né? pelo menos assim, em particular, Jorge, a gente estava conversando sobre isso, nós temos filhos, né? Então a gente, nem todo lugar a gente pode ir por uma questão de... que a profissão, né, ela traz, né? A gente começa a Vocês já foram abordadas, desculpa, alguém batendo no ombro? Já. Tá lembrado de mim? Várias vezes. Já, várias vezes. Às vezes eu vou para uma igreja, encontro, outras vezes na rua, né? Ou no shopping, Tá lembrado de mim de onde? Exatamente. Não tá lembrado não. Lá, Eles costumam chamar As pessoas às vezes também pensam que a pessoa presa é um monstro, né? E um ser humano que conversa, que fala. Talvez a gente não consiga entender esse questionamento das pessoas. Isso. Nós nos acostumamos com esse comportamento de sempre estar, é o que chama de laranja, né? A gente está no mínimo em alerta. O verde não cabe para a gente. Acho que o profissional de segurança, né, ele está sempre em alerta, né? E a mudança de vida o comportamento natural ao longo dos anos, com a vivência desse sistema prisional e a proteção em relação à parte familiar, né? Porque eu acho que quando você se expõe junto à sua família também. Então, há os cuidados em relação a isso. E há também essa questão de você desmistificar também o contato com o cárcere. Você entender que ali também se trata de uma pessoa. Que essa pessoa, você pode encontrá-la e ser abordada e conversar naturalmente com essa pessoa, com todos os cuidados e os distanciamentos que você tem que impor, né? Eu acho que para vocês é até mais perigoso. Hoje em dia está se evidenciando mais assim, o aspecto da mudança do profissional de segurança pública, né? Falo da Polícia Penal, mas todos os profissionais... Está cumprindo ali trabalho. Tem pessoas que estão adoecendo, né? Hoje está sendo mais colocado em questão ferramentas que auxiliam os profissionais de segurança que estão submetidos a escalas ou ambientes de muita pressão, para que eles se cuidem, né? Nós, como mulheres, procuramos sempre nos proteger, procuramos sempre nos fortalecer, nos unir. Mas, realmente, assim, a profissão, ela muda a gente. Eu acho muito difícil alguém não mudar. Essa mudança é positiva ou negativa? Eu considero que ela é uma mudança positiva, porém, às vezes a gente acaba se distanciando dos amigos, dos familiares, de locais de lazer mais abertos ao público, por medo e por consequência da ambiência de trabalho. Vocês falaram em família, vocês indicariam policial penal para ser a profissão de familiar? Doutor Flávio, assim, se fosse a pergunta, eu como mãe, tenho uma filha hoje de 11 anos, se depender de um incentivo meu para ir para essa esfera esse trabalho voltado à segurança pública, não seria algo que eu iria incentivar, né? É óbvio que se ela fizesse a escolha, eu estaria ao lado dela, mas não seria algo que eu incentivasse por receio como mãe, cuidados em relação à profissão que tem que ter, cuidados em relação a ambientes que tem que andar, cuidados em relação à postura que tem que se ter como mulher e como profissional de segurança pública. Então, embora seja uma profissão que eu me orgulhe muito, muito, de dizer que sou policial penal antes de ser agente penitenciário e executo a minha profissão de forma muito digna e me orgulho muito disso, não seria algo que eu incentivaria a minha filha por proteção como mãe a ela, por medo dessa exposição, só por esse motivo. Já eu queria muito que os meus familiares já se defendeu. fizessem concurso para a Polícia Penal, porque assim, hoje
a gente avançou tanto, sabe? Que quanto mais pessoas a gente tiver engajado nesse processo de avanço, a gente vai poder mostrar que esse espaço é um espaço bastante especializado. Tem que prevalecer esses respeitos. Você respeita o preso respeita o profissional. Eu concordo ao aspecto vislumbrado pela Geórgia, a questão da família, então é uma parte bem sensível. A gente que já está nesse ambiente, já pegou ele tão precarizado e transformou no que é hoje. Eu acho que eu recomendo para meu familiar. Teve um concurso recente, eu quase que brigo com a minha irmã para fazer o concurso, porque não sei, assim, a gente acaba desenvolvendo um amor por essa profissão. A gente quer que o sistema prisional do Estado ele seja uma referência positiva, sabe? Que o policial penal ele seja reconhecido pelo sua contribuição na segurança pública, não como uma pessoa simplesmente que está lá dentro do presídio. Ninguém quer saber do que é presídio, ninguém quer saber o que é ressocialização, o que é estudo, o que é trabalho, mas nós estamos ali e estamos dando a nossa contribuição. Então, quanto mais forças a gente tiver para isso, pessoas qualificadas, que têm o mesmo desejo, né? Eu adoro o meu trabalho, assim, eu não tenho... Que bom. Eu reclamo de algumas coisas porque realmente é difícil, é perigoso, é arriscado. Se a gente não reclamar, a gente não vai ter melhoria, né? Me moldou como pessoa, como profissional, como amiga, como mãe, como filho, sabe? E contribuiu muito positivamente nesses aspectos para mim. Ainda... Tratando de família, como vocês conciliam uma jornada tão exaustiva com a família? Eu costumo dizer que é um desafio, né? A mulher na segurança pública é um desafio, porque a gente tem, além do desempenho profissional, nós temos o nosso trabalho como mãe em casa, né? Como esposa, como os nossos cuidados como mulher que a gente tem que ter. Então, a gente tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de forma eficaz, ocupar os espaços e o tempo de forma eficaz, de uma forma que você produza, né, no trabalho, mas que você não deixe lacunas em casa. E levar os problemas de trabalho para casa. Isso, para casa. Então, eu costumo dizer que é desafiador, principalmente como mãe, você atuar na educação de um filho, sem que deixe essas lacunas, esses espaços, porque você está numa profissão e numa função de líder que hoje lhe consome um tempo vasto. Então, você está no trabalho, mas você está ligado em casa. Você está no trabalho, você quer saber se a filha chegou bem da escola, se fez a tarefa de casa, se foi bem na prova. Então, o desafio da mulher, e aí eu não falo nem do gênero, eu falo do profissional ou do homem mesmo, do pai, que se divide entre a casa, entre a esposa e entre o trabalho, é você tentar ocupar os espaços de forma eficaz, de fato, né? Para que você preencha o espaço do amor em relação ao filho e ao esposo e à casa, e preencha os espaços também de forma eficaz no ambiente de trabalho. Flávia, assim, para mim, só para contribuir nesse aspecto assim, que eu acho bem interessante, que é um desafio para mim deixar o trabalho no trabalho. Então, eu procuro deixar ao máximo o que a gente faz no trabalho lá, para quando chegar em casa eu ser a Larissa, a mãe, a irmã, a filha, da melhor forma possível, sem trazer um pouco essa energia, essa carga de peso. Isso é um desafio para a gente, né, Geórgia? Porque a gente está, como gestão de presídio, a gente está 100% no nosso horário a postos para uma ocorrência. Então, a gente está sempre naquela expectativa. Por mais que a gente já tenha uma expertise, uma tranquilidade... Está sobreaviso. A gente está em constante sobreaviso. Então, às vezes, eu vou falar com a minha filha, eu procuro não ser a Larissa policial penal, a Larissa gestora, mas sim a Larissa mãe, né? Ter essa sensibilidade imaculada em mim, que é muito difícil em razão da profissão. Mas veja, que esse ambiente é tão, assim, suscita curiosidade, né? As pessoas querem saber como é que vocês sobrevivem, como é esse mundo, que é um mundo diferente. Daria um bom TCC. E a ficção, assim, a ficção, né, que é transformada, que é um retrato da realidade, já tem séries na Globo, né? Isso. Já tem livros do Drauzio Varela, Carcereiros. É verdade. E é bem engraçado, doutor Flávio, a gente recebe visitas, não sei se a Larissa já passou por isso, onde quando chama, assim, eu não queria dar uma palavrinha com o policial penal, ou com o diretor de presídio, ou policial, e as pessoas olham pra gente e meio que se chocam, assim,
Eu estava esperando outra pessoa, eu estava esperando outra forma, e assim, a gente está surpreendendo. Como assim? Porque as pessoas fazem uma imagem diferente também da profissão, dos profissionais que ali estão, né? Além das unidades, a gente tem outros setores dentro do sistema, né, prisional, que são ocupados por mulheres também. E esse contraste de gênero, ele contribui muito. Respeito gera respeito, né? Isso. É o que vocês estão fazendo. Em alusão a esse mês, é importante que se diga, acho importante ressaltar que nós temos em Alagoas o presídio feminino, hoje composto apenas por policiais penais femininas, em 100% na sua atividade interna, conforme a Lei de Execução Penal pede, né? Então, foi uma quebra de paradigmas. Em 2019 foi tirada a presença masculina da unidade feminina e hoje no estado de Alagoas nós temos mulher cuida de mulher. Uma unidade prisional feminina, onde a operacionalidade que ali estão são conduzidos por policiais penais femininas, 100% de carreira, né? Vamos falar da saúde do policial penal. Como é que anda a saúde do policial penal? Olha, como é que cuida? Como é que o Estado está cuidando hoje disso? as pessoas elas tendem a entender que elas precisam de ajuda, porque antes existia, acho que tem pessoas que têm dificuldade de dizer eu preciso de ajuda, né? Acho que isso é uma fraqueza. Acho que expor qualquer problema de ordem psicológica seja uma fraqueza, mas a gente tem procurado, né, desmistificar isso na secretaria. Tem um setor específico para atendimento do servidor, acompanhamento psicológico, eu considero fundamental. Fazer esse acompanhamento, ter esse cuidado com a saúde mental. A gente viu um episódio recente agora de um policial federal, um surto, né? Acabar morrendo, isso é muito comum. O hipster. Se você não tiver um zelo, entender que você é um ser humano, que tem os seus limites, né? Que exposto a condições de estresse. Mas vocês têm um serviço para isso, que acompanhe o tem trabalhador, de né? atenção psicossocial. A gente tem no privado e às vezes... Isso é inserido na diretoria de saúde, que também é liderado pelo policial penal. Nós temos uma diretora de saúde inserido nessa direção de saúde, nesse setor de saúde, um setor específico psicossocial que faz esse atendimento direcionado ao servidor, que trata dessas problemáticas, né? Questão de depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, que são doenças que de mais prevalência dentro do âmbito prisional, né? Com a ocorrência de casos, aí se fez essa estrutura do núcleo de atenção psicossocial dentro da secretaria para acompanhar as pessoas que estão precisando. Né? A conversa é tão boa que a gente vai conversando e o tempo passando e já estão informando aí que a gente só tem mais 5 minutos. E eu teria muito mais perguntas para fazer a você e para a nossa assistência conhecer mais esse mundo, mas teremos mais vezes. Mas vamos, assim, com respostas mais breves, qual o perfil da mulher presa? Hoje, eu costumo dizer que o perfil da mulher mudou em relação à sociedade e à criminalidade. O perfil da mulher hoje presa é uma mulher ligada, assim, infelizmente, à escolaridade do nível mais baixo, ligado a uma situação social precária e ligada totalmente ao tráfico de drogas. 70% das mulheres que ali estão ligadas ao tráfico. Fazer a gestão de um presídio masculino é diferente do feminino? Sim. A particularidade do universo feminino contempla aspectos completamente diferentes do masculino, né? Geralmente, um dos aspectos que eu acho mais interessante no universo feminino é o abandono que elas sofrem dos seus companheiros. O homem é contemplado. Coisa que é bem diferente no masculino, né? Existe uma competição, às vezes uma briga para... Até mãe com a nora, para quem vai, que não quer visitar, e a mulher ela é esquecida, abandonada muitas vezes, isso é uma pena. Há quem afirme que o verdadeiro presa é o policial, a policial penal, que vai passar 30 anos nos presídios. Isso é verdade? Eu acho bem interessante. Isso a gente isso faz uma abertura de mente para a gente, que entender que a lei, no máximo, uma pessoa privada de liberdade passa 30 anos pela nossa... Você vai passar 15, né? 15,
E aí a gente passa 30, 35 anos, né? Então a gente vai passar mais tempo do que o próprio encarcerado, a depender se ele não cumprir ela integralmente, que muitas vezes a gente vê que não, em 10, 15 anos a pessoa está em liberdade ou semi-liberdade, né? E nós estamos lá. É uma reflexão que não deixa de ser uma verdade, né? Faz com que a gente faça esse autoconhecimento para que não leve o cárcere para a nossa vida pós-trabalho. Isso é uma administração difícil. Bom, e agora nos resta 1 minuto para você, Larissa, e 1 minuto para a Geórgia. Você. Eu só tenho a agradecer ao Segurança em Foco por esse espaço que foi dado a gente, por essa conversa maravilhosa, sabe, Flávio? Muito obrigada. Em nome da Polícia Penal e das policiais femininas, a gente tem a agradecer e dizer que a gente faz um trabalho com muito respeito e muita sensibilidade para com a sociedade de Alagoas, que nós estamos sempre nos capacitando, tentando nos fortalecer enquanto mulher, né, Gel? Na frente de unidades prisionais, isso é muito bom, porque mostra o potencial que a mulher pode alcançar. Não deve nunca ser subestimado, e é um dos exemplos que eu procuro dar para minha filha, assim, mostrar para ela que ela consegue ir bem além, né, do que às vezes é esperado. Eu costumo afirmar que, com uma mulher determinada, você ou se a lei ocorra. Bem por aí. Interessante, é um bom princípio esse, um bom Flávio. princípio. Considero bastante... Eu gostaria de agradecer o programa, né, Segurança em Foco, do Dr. Flávio, que é delegado, irmão de profissão também, né? Nós somos policiais, a gente costuma dizer policial é irmandade, seja em qualquer esfera. Verdade. Então, a minha gratidão pelo reconhecimento, pela alusão ao mês Internacional da Mulher, que faz com que a gente passe por esses desafios da parte profissional como mulher, mas que passe de forma com a cabeça erguida, de forma com que honrosa, honrosa, que a gente consiga encontrar o respeito por onde a mulher passar, independente de qualquer profissão, qualquer ambiente. E a gente está ali como policial penal para somar, para ajudar as forças de segurança e proteger a sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade mais tranquila, para que possa receber nossos filhos de uma forma mais tranquila. Olha, vocês tenham certeza, Larissa e Geórgia, vocês passaram todas essas sensações, né? Porque quem está nos assistindo, eu que estou ouvindo, eu tenho esse privilégio, nós temos a certeza que esse é o caminho que vocês estão trilhando. Apaziguar o sistema penitenciário não é fácil. E isso é missão para mulheres determinadas, como vocês. Eu agradeço demais a presença e vamos renovar, né, essas conversas. Vamos sim. Vamos sim. Bom, Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da Net Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.